Olá, muito boa tarde. Os distanciamentos sociais provocados pela pandemia deram à comunicação relevância crescente, sendo o meio para a realização de contactos e eventos. E a incerteza sobre o presente e o futuro faz com que o mundo das notícias faça cada vez mais parte do cotidiano. O tema esteve em debate nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, que decorreram, claro está, no ambiente digital e cujas conclusões do debate sobre a informação agora partilhamos consigo. Informar em tempo de pandemia sobre a Igreja e o mundo. Um desafio assumido na Jornada Nacional de Comunicação Social. O mundo tem vindo a perder mediadores. Pessoas que se preocupem mais com o quadro geral, as interações dos vários acontecimentos, com a memória dos fatos e das pessoas. Um alerta que sai da Jornada Nacional de Comunicação Social, em edição online, neste ano de 2020, marcado pela pandemia. Esta pandemia está a roubar-nos não só o trabalho, o nosso modo de vida, como a comprometer a nossa saúde mental. E nós, jornalistas, temos de refletir até que ponto é que, em vez de estarmos a informar, estamos a contribuir para isso. Nós temos uma enorme responsabilidade porque o mundo vê o desenvolvimento da pandemia pelos nossos olhos. Não nos cabe instalar o pânico. Eu creio que o jornalismo deve combater a desinformação, ser forte, inteligente e de confiança. O que está a acontecer é que realmente nós somos reprodutores de informação que nos chega, basicamente. Para comunicar o religioso não basta repetir palavras e manifestações institucionais. A criatividade e o rigor jornalístico exigem um trabalho de tradução constante. Há que ter esta capacidade de ser efetivamente um antecâmara entre uma realidade completamente diferente que se quer mostrar e aquilo em que as pessoas estão mergulhadas no seu dia-a-dia. E o trabalho de informação religiosa muitas vezes é isto, é mostrar uma igreja, por exemplo, sabendo que a vida das pessoas é feita na rua, nos apartamentos, nos trabalhos, e que tem de entrar num espaço diferente. E esse espaço radicalmente diferente, se não houver uma antecâmara, se não houver uma preparação, só vai provocar um choque e muitas vezes até uma repulsa, um afastamento, porque lá está, é diferente, é afastado, é reservado. E há uma expressão que a mim me agrada sempre e eu estou sempre a trabalhar nela e penso que pode ser aqui um contributo, que é precisamente a nivelação da linguagem, ou seja, trazermos aquilo que é a ideia e aquilo que é o contexto de um léxico mais fechado e a Igreja de facto tem, como vimos as diferentes expressões, esse léxico mais fechado e depois abri-lo em explicações muito simples para que toda a gente possa perceber. O público mantém o interesse no fenómeno religioso e procura trabalhos com rosto, que apresentem histórias de vida e ajudem a criar profundidade. Dizer o vazio, como dizer o mistério, em contexto religioso, é um grande desafio para os agentes religiosos. Como é um grande desafio para um jornalista que queira trabalhar essas linguagens. Se não houver aqui um mínimo de sintonia, ou pelo menos de preocupação de sintonia entre os agentes e os comunicadores, vai ser muito difícil encontrar esse ponto intermédio onde o vazio faz sentido. Mais do que ligados na hora de comunicar foi o mote deste grupo de trabalho com um pedido para o futuro. Mais pessoas, menos números. Mais tempo, menos pressa. O debate sobre a informação nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, em que participou Susana Queiroga, do Instituto São João de Deus, e que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, Susana, por estar connosco. Depois da participação neste debate, eles estão disponíveis na página do YouTube da Agência Eclésia para quem quiser partilhar. Antes de irmos a esta questão da informação e do mundo das notícias neste contexto da pandemia, falemos da saúde mental também neste contexto da pandemia. Isto porque no dia 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental, não é? Este é um tema esquecido, ainda mais esquecido por causa da pandemia. Além de outras doenças, a saúde mental de facto ficou bastante esquecida nas medidas, até quando estivemos, por exemplo, no nosso caso em estado de emergência, as coisas ficaram esquecidas, as pessoas ficaram fechadas nas suas casas, ficaram muito mais sozinhas e todas estas questões
associadas depois às ansiedades, todo aquele problema que depois, relativamente aos medos e afins de um regresso à normalidade, tudo isso aumentou, de facto, os problemas de saúde mental. Hoje em dia já vamos falando, até a propósito da questão da pandemia, muito sobre essas problemáticas, e este ano, de facto, o Dia Internacional da Saúde Mental vai debruçar sobre um aspecto que tem a ver precisamente com as questões de financiamento dos governos. Há que investir muito mais na saúde mental. Que números é que fazem parte desse investimento? A OMS apresenta, obviamente, uma estimativa obtida certamente pelas comparações dos diferentes Estados, mas cerca de apenas 2% do orçamento da saúde é que entra para a área da saúde mental. E nós, do lado das instituições que estamos no terreno, e o Instituto São João de Deus tem precisamente essa missão, deparamos-nos com isso todos os dias. As diárias são, de facto, muito baixas para se fazer todo o trabalho que é necessário. Este tempo de confinamento provocou uma maior procura às respostas que é necessário dar de forma crescente por parte das instituições, nomeadamente os Irmãos São João de Deus? Sim, há de facto, inicialmente houve ali a retração, a surpresa apanhou todos e o Instituto também, mas há respostas a serem dadas e nesse contexto o Instituto em concreto, durante este período, principalmente nos últimos meses, tivemos a oportunidade de alargar a nossa capacidade de resposta em número de camas, em número de serviços para garantir este trabalho. Dar o exemplo dos vários alargamentos, por exemplo, que está na Madeira a decorrer, com um acordo com o Cesarame, com mais 24 camas de resposta, exatamente motivados pelo contexto da pandemia por Covid-19. E de que forma é que perspectivam os próximos tempos? A ansiedade provocada pela pandemia pode, de facto, agravar este problema da saúde mental? Eu vou apresentar a minha opinião pessoal, eu julgo que sim, de facto, e deparámos com isso. Há bocadinho falava dos medos, o medo de confinar, o medo de contágio, depois o medo do regresso à normalidade, e ele está a uma normalidade possível, e ele está totalmente presente, e isso de facto provoca todas essas ansiedades que podem gerar ou não, de facto, problemas de saúde mental. As notícias sobre a saúde mental geram mais ansiedade? As notícias sobre saúde mental... sobre pandemia, queria perguntar. Se geram mais saúde... Se geram mais ansiedade? Sim e não. E nós, agora referendo à questão do debate das jornadas, concluímos exatamente isso, que a dada altura deparámos-nos todos com, por exemplo, um telejornal que durou quase 2 horas, 1 hora e 50 minutos, só sobre a pandemia. E essa ansiedade, essa avalanche de informação inicial, a par de facto de ser uma situação nova, de desconhecermos objetivamente os pontos de transmissão, tudo isso, de facto, às tantas, haveria que fazer pausas. Eu pessoalmente fazia pausas, havia dias que eu dizia, hoje não vou ver nada sobre isto, e desligava e não ouvia nada sobre as questões da pandemia. Obviamente, associado a isso, o facto de nós constantemente estarmos a receber números, diariamente temos uma noção da evolução da pandemia, e quando vemos, por exemplo, uma linha crescente, como estamos agora nesta fase a ver, de facto, gera aqui alguma apreensão, porque aqui junta-se também nesta segunda fase o facto das pessoas já estarem, digamos assim, no território, já levarem os filhos à escola, terem aqui a tentativa de ter alguma normalização. E isso, de facto, vemos os números a crescer e responsabiliza-nos individualmente, de facto, a ter esse comportamento. Há que ter o equilíbrio entre a necessidade de estarmos bem informados sobre a situação, mas sem criar uma grande ansiedade também. Sem criar uma grande ansiedade. E o Basílio é exatamente isso, procurarmos a informação real, porque como corre muita informação, aliás foi uma outra coisa que nós falámos também nas jornadas, o facto de haver muita desinformação não ajuda nada no processo. E depois, uma outra parte do debate foi sobre quando é preciso dar informação, nomeadamente quando é preciso nos Irmãos São João de Deus passar informação sobre estas questões, que cuidados há que ter com a linguagem, que percepção existe também da parte de quem passa a informação para os meios de comunicação social, da recepção que existe do outro lado.
Essa é, de facto, uma outra questão sobre a qual nos debatemos. Não só nas jornadas, e nós internamente também o fazemos, que é de passar a informação daquilo que está a acontecer em termos de respostas, porque, obviamente, os casos de infecção existem. Nós temos casos, a notícia está neste momento a correr, como é lógico, não é? Ninguém está imune à situação. A questão é passarmos esta informação. E quando nós passamos a informação, garantir que ela é precisa naquilo que são as questões dos números e precisa naquilo que são as medidas. Para nós é muito difícil, por exemplo, ver-nos comparados, no nosso caso, vou falar genericamente, nós temos uma linguagem ligeiramente diferente, mas para que as pessoas possam entender, estamos a falar de um hospital psiquiátrico. E como hospital que é, como estrutura hospitalar, há todo um conjunto de circuitos e medidas que já estavam elas próprias acauteladas, já são tomadas, as equipas são multidisciplinares, temos médicos, temos enfermeiros, portanto as equipas têm uma complexidade que, por exemplo, comparando com um lar, isso já não existe. A situação é muito diferente. E aqui o desafio é tentar passar esta informação e passá-la de maneira que se perceba a dimensão e a gravidade da situação em termos casos, e é grave, desde logo por causa da situação de contágio, mas dizer que de facto, e passar essa mensagem de que existem circuitos, nós temos as medidas implementadas, portanto tudo está de acordo com aquilo que deve estar, de acordo também com as medidas que são, ou as diretrizes que são emanadas pelas autoridades de saúde. E esta tentativa de passar a informação que muitas vezes não... Mas por dificuldade do acolhimento da informação dos meios de comunicação social? Nós concluímos que há de facto uma avalanche. Nas jornadas tivemos um bocadinho essa questão, por mais precisa que seja a nossa nota de imprensa, por mais precisa que seja a informação e objetiva, o que é facto é que numa redação caem várias notas. Caem várias, para não dizer um número assim absurdo, claro, que às vezes deve existir. Sim. E esse facto faz com que as pessoas não tenham, quem está nas redações, a possibilidade de ler com calma e com precisão aquilo que está. Falámos de um exemplo muito curioso, que foi, por exemplo, uma nota que veio da Santa Sé. Até foi um exemplo que o Otávio Carmo me falava, não é? De repente era não é essa nota, mas ele dizia de repente tinha que ler um dossiê enorme e tinha que ter uma notícia escrita, passada rapidamente em poucas horas, e em 2 horas tinha que fazer uma síntese. Se eu mando um dossiê enorme para as redações, ninguém vai ler. Uma folha já são capazes de olhar para ela, mas a ideia é esta, é tentarmos reduzir, sistematizar, sem perder a qualidade da informação e a precisão da informação que deve ser dada. E esse é um cuidado que nós temos... vindo a apurar, exatamente. Que é fundamental para que, de facto, a informação passe de forma correta. Agora, uma outra dimensão de tudo isto, internamente. De que forma é que são olhados os meios de comunicação social? De que forma é que uma instituição como as Casas de Saúde dos Irmãos São João de Deus olha para a comunicação social? Neste momento, como parceiros, nós tivemos a oportunidade de, durante o último ano, de estabelecer aquilo que é a nossa política de comunicação e alguns dos aspectos que trabalhámos, até porque como é muito difícil transmitir as questões da saúde mental pela estigmatização da própria pessoa, porque as pessoas não é um assunto que queiram falar, porque na realidade, depois se formos a ver, toca a muita gente, e a fuga dessa informação faz com que esse desafio seja muito maior. E os meios de comunicação passaram a ser parceiros, ou seja, baseamos muito a comunicação e a construção da nossa comunicação na transparência, na objetividade dessa mesma informação, e depois na tentativa de construir uma relação com o lado de lá, com o jornalista, para que de facto possa haver a compreensão daquilo que é a dimensão dos nossos cuidados, dos nossos serviços e da missão. Sem dúvida nenhuma, uma estratégia que interessa fomentar em todas as instituições para que a informação seja o mais verdadeira possível. Susana Quiroga, muito obrigado por teres partilhado connosco também aqui neste ambiente o debate sobre este tema tão central da comunicação, nomeadamente do mundo das notícias. Muito obrigado. Obrigada. E porque muito do que acontece passa-se nos ambientes da informação, partilhamos consigo outros acontecimentos da atualidade. Pedras de todo o mundo fazem a Via Sacra de Hilda David. Pode ser vista na paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa.
São as estações da Via Sacra, construídas com a sensibilidade de Hilda David, que foi buscar pedras a todo o mundo para traduzir o itinerário de Cristo para o Calvário. Uma obra que serve a comunidade cristã da paróquia de São Tomás de Aquino, que se reuniu para inaugurar e benzer esta criação artística. Para marcar a ocasião, o grupo Ensemble de São Tomás de Aquino executou o Ventre Fruto a partir de um Stabat Mater da autoria de Alfredo Teixeira. A obra é um Stabat Mater, mas é um Stabat Mater especial porque ele é construído sobretudo a partir de fragmentos da poesia portuguesa contemporânea, que evocam de alguma forma o espírito da sequência do Stabat Mater. Só que de facto não há neste momento condições favoráveis para a estreia de uma obra que exigiria obviamente mais pessoas presentes e exigiria também por parte do coro um trabalho mais intensivo e portanto vai estrear aqui aquele que é o momento final dessa obra, que parte de uma obra já pré-existente, que eu reelaborei, e que é uma obra em que um texto de Pedro Tamen, portanto lá está a poesia portuguesa contemporânea, um texto do Pedro Tamen dialoga com fragmentos da sequência latina do Stabat Mater. Dom Américo Aguiar presidiu a bênção da nova Via Sacra de Hilda David e recordava a importância da Igreja recuperar a relação com a cultura e os artistas, promovendo obras que transmitam o transcendente pela sua beleza. Esta tem sido uma preocupação nesta comunidade cristã. Para mim é gratificante pensar que nós, comunidade cristã, podemos oferecer a melhor música, Bach, Handel, a todos sem exceção, não apenas para um grupo, mas também para aqueles que não têm acesso. Isto é, a cultura é um bem que nem todos têm acesso, porque é preciso pagar. Na Igreja não é preciso pagar, essa cultura é oferecida e a melhor cultura, porque uma cultura para os pobres não tem que ser uma pobre cultura, tem que ser uma cultura rica, tem que ser uma proposta rica e nós oferecemos aqui de alguma forma os melhores compositores, as melhores músicas, a melhor arte para todos sem exceção. Foi esse o meu propósito e continua a ser o meu propósito onde eu estiver. A obra de Hilda David surge neste espaço como o anel envolvente que liga as estações da Via Sacra aos painéis do altar, uma técnica de mosaico com 2 tipos de representações. Há o registro mais evidente mesmo da Via Crucis, com o caminho de Jesus, e depois há uma narrativa que começa no Gênesis, com os livros da Bíblia, começa no Gênesis e acaba no Apocalipse. E essas cenas, essas passagens são gravadas na pedra com um estilete e, portanto, são já imagens para ver muito próximo e tem lá a passagem escrita para depois se poder recordar, se poder ler e recordar. Dou graças a Deus pelo trabalho, era necessário concluir este processo, ligar o presbitério à nave principal, portanto à Assembleia, e essa ligação foi feita através deste anel que é a Via Sacra da autoria da Hilda David. Para além dos 14 passos, como já terão notado, existem depois um conjunto de pequenas gravuras que evocam episódios da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. São os momentos do sofrimento de Cristo, a par de uma revelação bíblica que se traduz em dezenas de representações que apenas se observam na proximidade. Para mim, fazer imagens com a Bíblia ao lado dá-me sempre uma grande alegria e ponto de partida para outras obras que não são tão evidentemente, não nascem
ligadas à Bíblia, mas que muitas vezes também estão inspiradas, porque a Bíblia tem é tão rica de registros, de registros literários, que na verdade pode estar sempre só a trabalhar com essa fonte de inspiração. Hilda David sente-se herdeira da sensibilidade artística de muitos criadores que fizeram a arte religiosa desde os primeiros tempos. Acho que, por exemplo, eu nunca trabalharia, nunca faria o que fiz se não tivesse todos os outros artistas, desde os iluminadores, as pinturas paleocristãs, desde o princípio do cristianismo, como houve artistas que se dedicaram, como penso que isso é importante para as pessoas se sentirem acompanhadas no espírito. Obrigado, Hilda, por recontar desta forma a história do amor de Deus para com todos nós. Entretanto, o Padre Nélio Pita termina as suas funções de pároco, é agora o responsável da província portuguesa da Congregação da Missão. Sinto que sou um padre realizado. Esta é uma dimensão apenas, é a dimensão mais visível, é a dimensão da comunidade Pedras Vivas, é a mais importante, dos vários organismos que se mobilizaram para causas diferentes, desde a causa, por exemplo, dos refugiados. Nós acolhemos uma família nesta comunidade. Há outras causas ligadas à literatura, aos casais, a pastoral da família. Portanto, houve um conjunto de iniciativas que nós fizemos e desenvolvemos, e esta é apenas aquela que vai ficar, que é mais visível, mas todas as outras foram muito importantes e vão marcar a história desta paróquia no passado mais recente. A colagem, a sobreposição da pedra, as cores e a dimensão da profundidade conseguida. 14 estações a partir de milhares de pedras oriundas das mais diversas partes do mundo que vão de Portugal à China, Guatemala ou Turquia. Uma obra de arte religiosa que pode ser contemplada em Lisboa, na paróquia de São Tomás de Aquino. E assim chegamos ao fim deste programa. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que regressamos à sua companhia pelas 22h45 com histórias de quem é missionário numa qualquer parte do mundo. Até lá, votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.